Começou, gente! Ó, só nessa semana, ontem, o Lula lançou a pré-candidatura à presidência da República. Foi capa da revista Time. O Bolsonaro, para variar um pouquinho, fez live dizendo dessa vez que vai mandar fazer uma auditoria privada das eleições, colocando em xeque o processo eleitoral. Enfim, os dados estão lançados. E a gente precisa agora colocar a bola no chão e entender qual a estratégia de jogo que nós vamos precisar ter nos próximos meses para ter uma vitória contra os milicianos e eleger o Lula. E esse vai ser o tema de hoje do nosso Café com Bolos. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Uma coisa é certa, a estratégia de jogo que a gente vai precisar ter esse ano não é a de jogar parado. Se fosse um jogo de futebol, com certeza a gente não ia precisar do Romário em campo, que aliás virou um bolsonarista. Que pena, Romário que foi um grande craque. Mas o Romário, todo mundo se lembra, ficava parado na pequena área, às vezes ele escolhia até o lado da sombra. O Romário não ia buscar a bola no meio campo, marcar. Esse ano não é tática Romário. Esse ano é mais tática Vinícius Júnior. Ir buscar lá atrás, dar uma arrancada para poder fazer o gol. Nós vamos ter que jogar com muita mobilização, com muita velocidade, com muita capacidade de resposta. É assim que vai ser o esquema de jogo dos dois lados nas eleições de 2022. Agora, antes da gente falar de iniciativa de mobilização, vamos aqui entender alguns fatos que no meio de todas as cortinas de fumaça, do bombardeio de novas notícias, 10 por dia de fake news, a gente às vezes acaba perdendo de vista e que são fundamentais para a gente travar a boa batalha nos próximos 6 meses. Primeiro lugar, o Lula é favorito sim para ganhar as eleições. Aliás, há 2 dias saiu uma nova pesquisa do IPESP que mostrou o Lula ali estável, com 43%, 44%, mais de 10 pontos à frente do Bolsonaro. O bolsonarismo vive de questionar as pesquisas, ficam mostrando foto de evento oficial do Bolsonaro com uma turma e dizendo, olha, veja só, a pesquisa real tá aqui, né? Mas quem anda pelo Brasil e conversa com as pessoas sabe muito bem o tamanho da rejeição do Bolsonaro. E não é para menos. Inflação, fome, desemprego, o desastre na pandemia. Enfim, o Lula é favorito, mas... E quero aqui repetir aquilo que a gente tem dito em quase todos os cafés com bolos. A eleição não tá ganha. Vai ser uma batalha muito dura que vai precisar do envolvimento de todos nós. Segundo, a gente não pode perder o foco. O Bolsonaro tem a estratégia das cortinas de fumaça. Toda semana ele cria um fato novo, um Daniel Silveira, um kit gay, um brilhante Ustra, um AI-5, os comunistas. Para quê que ele cria todos esses fatos? Além, claro, de esterçar as instituições, de criar um clima de ruptura antidemocrática. O que ele quer com isso é desviar do que realmente importa para a vida do povo. Bolsonaro tem alguma resposta sobre a inflação? Que, aliás, o preço da gasolina aumentou de novo essa semana. Pouca gente falou disso. O Bolsonaro tem alguma resposta para o aumento brutal do preço dos alimentos? Para o bujão de gás está custando pela primeira vez na história mais de 10% do salário mínimo. Para o desemprego, para a fome, ele não tem nenhuma resposta para esses temas que afetam o dia a dia do povo brasileiro. Então qual a estratégia dele? Não falar sobre o assunto. Buscar levar a gente para uma outra pauta. Para a pauta em que ele faz a gritaria e consegue reunir, unificar a turma deles e a maioria do povo brasileiro passa à margem. O nosso desafio, e isso vai ser decisivo para a estratégia de jogo desse ano de 2022, é focar no alvo. É a gente falar das pautas que realmente importam. Nós temos que repetir como um mantra. É inflação, é desemprego, é fome, é desigualdade social. Isso é o que boa parte do povo brasileiro está vivendo, que preocupa as pessoas. E é isso que nós temos que falar, não apenas como denúncia da tragédia bolsonarista, mas a partir das soluções que a gente propõe para cada um desses problemas. Se a gente consegue garantir
que a agenda da eleição de 22 não seja aquele pântano da agenda de 2018, já está meio caminho andado para a vitória. A disputa de uma eleição não é só para convencer os outros com argumentos, é também uma disputa de sentimento. Que sentimentos a gente mobiliza nas pessoas? O Bolsonaro tem uma escolha muito clara. Ele, na sua trajetória, na eleição de 18 e agora de novo, mobiliza o ódio e o medo. Ativa esses sentimentos como forma de fazer política. Do lado de cá, nós temos que mobilizar cada vez mais a esperança e o sentimento popular. O Lula, não é por acaso que ele lidera as pesquisas, assim como também não é por acaso que ele liderava lá em 2018, mas foi preso injustamente e impedido de concorrer. A trajetória do Lula tem uma forte ligação com o sentimento popular. Um nordestino, filho de mãe solo, que passou todas as dificuldades, que veio num pau de arara como retirante para São Paulo, que passou fome, que virou uma liderança operária num período de um Brasil com a indústria pujante e muito forte, e que depois, mesmo tendo várias derrotas no meio do caminho, se torna presidente da República, faz políticas sociais de combate à fome, à desigualdade e termina com quase 90% de aprovação. Esse símbolo da história do Lula, da conexão dele com o imaginário popular, é muito potente. E está lastreado também nas realizações do seu governo. Mas a gente tem que ter em mente também que uma parte da população, principalmente os mais jovens, não tem essa memória. Quem hoje tem 20 anos de idade, quando o Lula saiu do governo, tinha 8. Então, aquelas realizações e a própria história do Lula não está tão presente nas mentes e corações de uma nova geração. Por isso é muito importante conectar esse imaginário e todas as realizações do governo Lula, trazer à tona, reavivar a memória com uma perspectiva de futuro, com os desafios que a gente vai ter daqui para diante, a partir do ano que vem. Nós vamos, claro, esse ano todo, ter que martelar na tecla de combater o miliciano, derrotar Bolsonaro e o bolsonarismo. Mas nós não podemos parar por aí. A gente precisa falar também do que a gente quer e mobilizar a esperança nas pessoas. Nós vamos falar de projeto de país. Por exemplo, como é que nós vamos combater a fome e que não vai ser no modelo tradicional de um agronegócio exportador. É fortalecendo a agricultura familiar, é com agroecologia, é com cooperativas, é com cozinhas solidárias, é com uma integração campo-cidade. Falar, por exemplo, da importância de ter um outro modelo de desenvolvimento, conectado com o que se debate hoje no mundo todo, com uma agenda ambiental ousada, de transição energética, de redução de emissões de carbono, de transição de modais de transporte, desmatamento zero. Alguns desses temas foram debatidos nos últimos meses entre o PSOL e o PT e foram parte do acordo desses dois partidos para o apoio ao Lula, selado na semana passada. Entendendo tudo isso, agora é a hora da gente botar o bloco na rua, da gente se mexer, de ser mais Vinícius Júnior e menos Romário ali parado na pequena área. E é por isso que a gente decidiu criar essa semana os grupos de ação Lula-Bolos, que vão ser espaços presenciais, virtuais, organizados a partir do bairro, do território, organizado a partir da categoria dos professores, do pessoal da saúde, da assistência social, da juventude, das universidades, enfim, onde você tiver e onde tiver mais gente querendo lutar para derrotar o Bolsonaro, para a gente construir uma grande bancada de esquerda e, ao mesmo tempo, recuperar a esperança do nosso povo, você vai poder montar esse grupo de ação. Já são centenas que foram montados nos primeiros dias. E você está convidado, está convidada. Qual que é a ideia desses grupos? É a gente pegar aquela angústia que a gente fala, porra, eu quero ajudar, quero fazer alguma coisa, mas não sei o que fazer, não sei como fazer. Vai ter sempre plenárias para a gente poder discutir a situação e passar orientações e dias de mobilização. Dias em que nós vamos fazer panfletagem nos terminais, dia em que nós vamos fazer diálogo, rodas de conversa com a população, dia em que nós vamos fazer
movimentação a partir das redes sociais, do WhatsApp, do Twitter. Uai, seu app de vídeos curtos.